Minhas primeiras palavras são palavras de louvor, de exaltação ao nome do nosso grandioso Deus, por suas grandes maravilhas em nossa vida. E todos nós nos unimos para darmos graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos deu forças e nos considerou fiel, designando-nos para o ministério evangélico. Me dirijo primeiramente ao magnífico reitor do NASP, Dr. Martin Kuhn, em nome de quem cumprimento as demais autoridades eclesiásticas que compõem esta mesa, que representam várias instituições e departamentos de nossa organização. Uma palavra carinhosa aos nossos queridos amigos, professores, de admiração, respeito, porque ao longo dos últimos 4 anos, e às vezes muito mais anos, muitos mais, dedicaram as suas energias e trabalharam na formação dos alunos que participam desta formatura de graduandos e pós-graduandos em teologia. Mas de forma muito especial, quero nesse instante cumprimentar a todos os pais, cônjuges, familiares e amigos que vieram prestigiar esta formatura da 102ª turma de formandos da FAT. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos alunos, há alguns anos vocês chegaram ao NASP, trazendo nas mãos muitos livros, cadernos e dentro do coração um sonho: ser um pastor. E este desejo está claramente expresso no lema escolhido por vocês, pela sua turma. Damos graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos deu forças e nos considerou fiel, designando-nos para o ministério. Estamos em um momento único, singular. Nos reunimos nesta manhã para celebrar esta grande conquista. Conquista esta que exigiu muitas lutas, perseverança, lágrimas até. Horas de estudos, trabalhos, leituras, monografias, estágios, noites mal dormidas. Vocês bem sabem o quanto custou esta conquista, porém bem sabem que o resultado dela foi positivo, pois as dificuldades passadas contribuíram para o vosso amadurecimento e qualificação, e as alegrias de hoje compensam as tristezas e sofrimentos do passado. Para vários de vocês, porém, o desafio maior foi como pagar o seminário, como pagar a escola. Muitos pais que aqui estão, embora felizes pela decisão de vocês, simplesmente não dispunham dos recursos necessários para ajudá-los, senão através de suas orações. E eu quero lhes dizer nesta manhã, fervorosas orações feitas muitas vezes na calada da noite, por mães e pais piedosos, por cônjuges piedosos, pessoas consagradas, que rogaram a Deus para que Ele protegesse, guiasse, abençoasse a vocês,
em seu desejo de se tornar um pastor. Orações que foram ouvidas e que acabaram por se constituir na mais preciosa ajuda que vocês poderiam ter recebido. Pais aqui presentes, o Senhor certamente lhes recompensará. Lhes recompensará um dia por tudo quanto vocês fizeram, sobretudo por suas orações em prol dos seus filhos, que aqui estão. E o que não dizer daqueles que já eram casados, com filhos, tiveram que deixar seus empregos, em alguns casos bons empregos, para depender da comportagem ou de algum meio parcial de sobrevivência. Dominados pela convicção, muitos diziam: sinto-me que Deus me chamou e creio que Ele não vai me desamparar. Que coragem, diziam alguns. Que loucura, diriam outros. Um ato de fé. Caros alunos, cursar teologia representou muito mais do que um desafio acadêmico. Representou também um teste de fé nas promessas e providências de Deus. Ele nunca decepciona os que nele confiam. Tais experiências têm a finalidade de moldar o nosso caráter, de aparar as arestas da vaidade, da presunção, da autossuficiência, preparando-nos assim para um melhor desempenho de nossas responsabilidades ministeriais. Por isso, queridos formandos, enxuguem as lágrimas, levantem os olhos, encham o peito e desfrutem de cada instante deste momento. Saibam que esta cerimônia é muito mais que apenas uma entrega de diplomas ou uma conferição de títulos. Ela é também uma justa homenagem que o UNASP e os seus servidores prestam orgulhosamente a todos vocês. E parabéns pela merecida conquista. Porém, queridos graduandos e pós-graduandos, como professor, desejo lembrá-los nesta manhã de que os desafios vividos até aqui não refletem o término dos embates e conflitos que estão por vir. A última lágrima ainda não foi derramada. Tempos ainda desafiadores e complexos estão diante de nós. Quero nesse momento me reportar à palavra de Deus e nela refletir com vocês sobre a experiência de um jovem. Um jovem que, como muitos de vocês, fora chamado por Deus aos 23 anos de idade para cumprir uma missão. Jeremias. O seu nome, Yahweh, é exaltado. Ele era sacerdote por nascimento, mas profeta por chamado divino. Assim como outros profetas da Bíblia, como Ezequiel e Zacarias, também eram descendentes da tribo de Levi. A despeito de pertencer a uma família de sacerdotes, Deus tinha algo maior para Jeremias: ser o seu porta-voz. No entanto, Jeremias era um jovem tímido, sensível, que nascera na pequena cidade de Anatote, cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Dali, ele partiu para assumir grandes responsabilidades, como um servo de Deus. Sua missão ocorreu num dos períodos mais críticos da história do povo de Israel.
Sua jornada se iniciou 60 anos após a morte de Isaías, um dos seus antecessores. E Jeremias profetizou por 42 anos da sua vida. Sua missão era de alcance mundial, como de muitos de vocês, que não apenas pregarão o Evangelho em nossa pátria, em nosso território, mas sairão, romperão fronteiras para alcançar outras vidas em outros territórios desse planeta. Jeremias não fora chamado por Deus para pregar apenas a Israel e a Judá. Ele também deveria pregar aos reinos do Egito, de Amon, Moabe, Tiro e Sidom. Sua desafiadora mensagem era arrancar e destruir a idolatria e o orgulho, a fim de plantar a graça e o amor divino no coração do seu povo. E ao vislumbrar a grandeza do seu chamado e a condição espiritual da nação a que ele pertencia, ele usou de todos os argumentos possíveis para se livrar desta missão. Ele inicialmente se dirige a Deus dizendo: não sei falar. Não era um orador eloquente. Segundo, Jeremias diz que ele não era um homem público e, portanto, não gostava de estar em evidência. Terceiro, não passo de uma criança. Se sentia imaturo, despreparado, desqualificado. Quarto, ele amava uma vida simples, mas Deus tinha uma visão muito mais ampla para ele. Quinto, ficou muito temeroso diante da missão que Deus lhe impôs, e isso o levou a escolher entre o seu desejo, a sua vontade e a vontade de Deus. Jeremias compreendeu, amigos, e aqui vem uma importante mensagem de Deus a vocês nesta manhã. Jeremias compreendeu logo no início do seu ministério profético que a indiferença e a neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um grave crime, igual ou pior ao tipo de hostilidade contra Deus. Volume 8 dos Testemunhos para a Igreja, página 280. De fato, a terra de Israel estava sendo arruinada por uma onda de iniquidades. Jeremias, no capítulo 2, verso 28, inicia dizendo de que os deuses eram tantos como as ruas da cidade de Jerusalém. E ele diz: ó, que geração! Ó povo insensato, sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tende ouvidos e não ouves. E assim Jeremias buscou com todas as suas forças levar o povo de volta a Deus e, sobretudo, levar o povo de volta à sua palavra, a Bíblia. E quando falamos sobre isto, nós precisamos atentar a um detalhe. Os profetas, eles eram os líderes espirituais, guardiães dos oráculos divinos, e deveriam preservar com todas as forças a aliança feita entre Deus e o seu povo. Independentemente da maneira pela qual a mensagem chegasse a eles, a missão do profeta era transmitir a vontade de Deus, não só às pessoas comuns do povo, mas também a todos os segmentos da sua sociedade. Portanto, Jeremias não teve facilidade em seu ministério. Seu chamado, que lhe trouxe muitos sofrimentos, perseguições, adversidades, rejeição, traição e, por fim, a morte.
O fato mais interessante, queridos formandos, é que muitos desses desafios foram causados por pessoas a quem ele amava. Pessoas a quem ele estava tentando ajudar e orientar na direção certa, no caminho da salvação. E assim, o profeta, com paciência, com amor, com misericórdia, ele inicia o seu ministério, ensinando ao povo o caminho do arrependimento, da salvação, trazendo esperança em meio à maldade e ao pecado. Nesse contexto, Deus inicia um ciclo de mensagens por meio do profeta, dizendo, Jeremias 2,4, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. A palavra ouvir aparece 189 vezes no livro de Jeremias. De todos os livros da palavra de Deus, esta palavra é a que mais ocorre em um dos livros da Bíblia. O povo deveria ouvir, e vocês sabem, como bons alunos do hebraico, que a palavra ouvir no original é Shema, que significa ouvir com a disposição de obedecer. Ouvir com a disposição de obedecer. No entanto, apesar de 4 décadas de fervorosas advertências e apelos, as suas mensagens não alcançaram o coração do seu povo. E ele então diz, a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão fechados, indiferentes, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Jeremias 6,10. Eles me viraram as costas e não somente o rosto, e embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receber a advertência. Nesta manhã eu quero trazer uma pergunta aos graduandos e aos pós-graduandos, e a todos os meus colegas que aqui estão nesta manhã, componentes desta mesa. O que fazer quando pregamos a palavra de Deus e as pessoas não dão ouvidos a ela? O que fazer quando a palavra de Deus não concorda com os desejos e preferências daqueles que a ouvem? Em princípio, Jeremias teve um sentimento de desespero e fraqueza humana. E ele disse, maldito o dia em que nasci, porque saí das mãos do ventre materno, tão somente para ver o trabalho e tristeza, para que se consumam de vergonha os meus dias. Jeremias 20:14. A idolatria prevalente tornou a mente do povo anestesiada, adormecida, insensível à palavra de Deus. E como consequência, a voz profética entrou em descrédito e vergonha. O profeta Ezequiel, interessante notar isto. O profeta Ezequiel, que fora contemporâneo de Jeremias, registrou em seu livro que naqueles dias havia um conhecido provérbio. Um provérbio que era proferido entre os filhos de Israel. E na nova versão Almeida e atualizada, traduz de forma brilhante esse provérbio, dizendo: os dias passam e as profecias fracassam. Mas quando Deus ouve esse provérbio, Ele entra em cena
e diz ao profeta: filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Portanto diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes, os dias vêm vindo, e as profecias vão se cumprindo. O que você diz? O provérbio entre o povo era: os dias passam e as profecias fracassam. E Deus inverte esse provérbio dizendo: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. E disse Deus: porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar, essa se cumprirá. De fato, a experiência de Jeremias nos leva a compreender uma verdade que vem se repetindo ao longo dos períodos desde os tempos bíblicos. Ao observarmos a natureza humana, nós podemos concluir que o ser humano não possui uma inclinação natural para ouvir a voz de Deus. E vocês vão enfrentar isso no seu ministério. Por vezes, e agora eu falo a todos nós como igreja, por vezes, somos mais inclinados a ouvir a voz da nossa própria consciência, a voz dos amigos, a voz da mídia, ou mesmo da própria cultura que nos cerca. E por consequência, desprezamos a voz de Deus. Em Jeremias 17, 9 e 10, Deus revela ao seu profeta de que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, disse Deus, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E nesse contexto, cada um de nós, como pastores, mestres, servos de Cristo, somos desafiados a continuar pregando a mensagem da graça, a mensagem da salvação, a mensagem do perdão no sangue de Cristo. Como disse o profeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir, eis que esteve no meio de nós um profeta. As práticas idolátricas, amigos, haviam levado o povo de Deus a um estado de degradação e insensibilidade perante o pecado. Embriagados com os costumes e com a idolatria dos deuses pagãos, muitos perderam o ânimo e até a própria fé. Era como se o propósito de Deus para a nação de Israel estivesse para falhar, e a nação rebelde estivesse para receber o juízo final de Deus. Caros alunos graduandos e pós-graduandos, a missão confiada por Deus a vocês hoje é de evangelizar pessoas que vivem em um mundo que se encontra moralmente insensível, anestesiado, dessacralizado. O mundo onde a fé se tornou obsoleta. A fraternidade caiu em desuso, a pureza é coisa do passado. E o sentido da vida se resumiu e se reduziu a uma busca alucinante de prazeres e emoções cada vez mais fortes e estimulantes. Evangelizar assim é reviver a missão dada por Deus a Jeremias. Como nos tempos do profeta, muitos hoje têm questionado e desprezado a autoridade bíblica.
a autoridade da palavra de Deus, afirmando que ela precisa ser atualizada. Ou seja, que ela possa ser moldada de acordo com a nossa cultura. E eu quero nessa manhã dizer a vocês em alto e bom tom: é importante lembrar que é a palavra de Deus que sempre nos atualiza. Ela não precisa ser atualizada, porque ela é quem nos atualiza. E tem sido assim ao longo de toda a extensão da história humana. As Escrituras foram concedidas com o propósito de moldar a nossa vontade, para que ela esteja submissa à vontade de Deus, e não dos homens, e muito menos da nossa cultura. A história bíblica está repleta de exemplos em diferentes períodos da história em que o povo de Deus buscou moldar os seus padrões de acordo com a cultura de sua época, e os resultados estão registrados nas páginas da Bíblia. E ao vislumbrar o destino da igreja remanescente, queridos, Deus concedeu uma importante mensagem à sua serva Ellen White, profetisa de Deus para os últimos dias. Grande Conflito, página 509, ela diz: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Vou repetir: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Se em desafio às disposições divinas for permitido o mundo influenciar as nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Em contrapartida, o que observamos em Jeremias 7, 23 a 26, a palavra de Deus nos diz: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E a palavra diz, e eu quero aqui frisar isso a vocês: andai em todo o caminho. Vou repetir: andai em todo o caminho que eu vos ordeno, disse Deus, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Queridos formandos, queridos colegas, querida plateia, como criaturas, temos a tendência de andar em alguns caminhos que Deus nos designou. Somente alguns. Por vezes adotamos uma postura seletiva. E ao agirmos assim, fazemos algumas acomodações na nossa vida espiritual, que não condizem com a vontade do nosso Deus soberano. Muitas vezes andamos por caminhos que não ferem os nossos gostos, não ferem os nossos desejos ou inclinações, mas nesta manhã a palavra de Deus é muito clara, e ela diz e nos desafia para que andemos em todo o caminho deixado por Deus a nós. Caros alunos, se nossa obediência for apenas parcial, vou repetir, se nossa obediência for apenas parcial, como diz o texto bíblico, nós estaremos andando para trás e não adiante.
ao vislumbrar o destino do povo remanescente de Deus, a mensageira do Senhor, Ellen White, profetisa de Deus, disse as seguintes palavras: o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. E ela conclui dizendo que Satanás trabalhará engenhosamente, por diferentes maneiras e por instrumentos diversos, para derrubar, perturbar a confiança do povo remanescente no testemunho verdadeiro. E a pergunta que você poderia fazer nesta manhã, encerrando esta mensagem: professor, o que podemos fazer para enfrentar esses desafios? Quero lembrá-los de que Deus não nos pede que façamos esta obra que está diante de nós com as nossas próprias forças. Ele providenciou assistência divina para todas as emergências para as quais não sejam suficientes os nossos recursos humanos. Ele nos concede o Espírito Santo para ajudar em todos os desafios, para fortalecer a nossa esperança e certeza, para iluminar a nossa mente e para purificar o nosso coração. Todos os recursos do céu estão à disposição de vocês, aqueles que se alistam para salvar os perdidos. Todos os recursos do céu estão à vossa disposição no ministério de salvação aos perdidos. Assim, queridos, nós precisamos hoje de pastores que tenham perfeita fidelidade, obreiros que sejam inteiramente dedicados ao Senhor em todos os seus caminhos, pastores que sejam fiéis ao princípio, como aço, diz a serva de Deus, pastores que não se iludam com os aplausos da multidão, mas que busquem sempre cumprir fielmente a vontade de Deus. Prezados formandos, alunos de ontem, colegas de ministério evangélico hoje, entreguem-se de coração ao ministério evangélico. Entreguem-se de coração, de corpo, alma, a esta nobre tarefa. Saiam daqui para serem pastores, professores, capelães, e trabalhem segundo o coração de Deus. Como disse o profeta Jeremias: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3,15. Não meçam esforços, não desistam nunca, mesmo que tudo e todos estejam contra vocês, ou não reconheçam o trabalho de vocês, ou mesmo não ouçam a vossa pregação. Jamais se esqueçam de que o Espírito de Deus estará ao seu lado e fará grandes maravilhas em sua vida, em seu ministério, em nome de Jesus. Porém, eu quero dizer uma coisa que eu tenho dito em minhas falas e pregações por onde tenho passado. O segredo do vosso êxito ministerial, prestem atenção a isto, o segredo do vosso êxito ministerial não está diretamente ligado apenas à sua capacidade, aos dons e talentos que vocês desenvolveram aqui no NASP, ou que vocês desenvolverão em seu ministério, como líderes, como pastores, como pregadores, como administradores, professores. O segredo não está diretamente ligado aos seus dons e talentos, mas o vosso sucesso
está diretamente ligado à vossa fidelidade para com a palavra de Deus. Quanto mais fiéis vocês forem ao assim diz o Senhor, mais bênçãos vocês receberão dele. Portanto, sejam fiéis à sua palavra. Ao iniciar cada dia do vosso ministério, não deixem de se alimentar. O profeta Jeremias nos revela a sua íntima comunhão com Deus, dizendo: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra de Deus vos trará alegria, ânimo. A palavra de Deus vos trará motivação e, sobretudo, poder para enfrentar todo e qualquer desafio que se levantar diante de vocês. Portanto, ouçam a palavra de Deus. Eu encerro dizendo: muitos teólogos consideram Jeremias como um tipo do Messias. Ele intercedeu pelo seu povo, ele foi tentado, perseguido, traído, ele não se casou, era solteiro. Chorou pelo seu povo, foi levado ao Egito e por fim foi morto por aqueles a quem ele mais amou. Jeremias não foi chamado com a finalidade de encontrar soluções para os problemas da sua nação, nem para se tornar um grande personagem ou líder carismático a quem o povo seguisse. A ênfase não estava no ser humano, nem no seu potencial, mas na soberania e no poder de Deus. O profeta devia levar as pessoas de volta ao Senhor, em quem unicamente estava a solução de todos os seus problemas. E a pergunta que eu deixo com vocês nesta manhã, a pergunta deixada pelo profeta Jeremias, que ecoa até nossos dias, hoje, chegando aos nossos ouvidos, é: daremos nós ouvidos à palavra de Deus? Jeremias 22, 29, sublinhe esse texto na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.